Olá, seja bem-vindo ao canal Universo dos Números. Sou o professor Augusto. Não esqueça de se inscrever no canal e deixe aí seu like no final do vídeo, beleza? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, hoje vamos falar sobre polinômio, né? Que é um módulo 23 e 24, né? Do oitavo ano, certo? Então, polinômios. A álgebra é um ramo da matemática que faz uso de letras para representar valores desconhecidos e generalizar raciocínio apenas numéricos. Por meio do seu estudo, outros ramos, como a geometria, ganharam força, ampliando o desenvolvimento de ferramentas que possibilitaram e ainda possibilitam o avanço nas mais diversas áreas. Nesse contexto, o estudo inicial sobre polinômios é de grande interesse, pois fornece-nos ferramentas muito importantes para a realização de outros cálculos, como equações e funções. Mas o que será exatamente um polinômio? Essa é uma palavra de origem grega, cujo prefixo poli é encontrado em muitas palavras, como polissílaba, polígono, poliedro, poliexputivo, e etc. Em todas elas, temos a ideia de vários. Ainda na palavra polinômios, destacamos nômios, destacamos nômio, que significa termo. E é sobre o termo algébrico que iniciaremos o estudo sobre polinômios. Termo algébrico. No capítulo anterior, vimos algumas fórmulas que indicam relações entre medida de um polígono para o cálculo de sua área. Na fórmula da área do retângulo de base x e altura y, sua área é dada por x vezes y. Esse é um caso de termo algébrico, sendo definido da seguinte forma. Termo algébrico é uma expressão em que temos o produto de um número real por uma variável ou produto de variáveis. O número real também é um termo algébrico, da mesma forma que é apenas a variável ou produto de variáveis. De acordo com essa ideia, temos o seguinte exemplo de termo algébrico. 3a menos 5xy ao quadrado b, 7, 1 meio vezes ab quadrado c ao cubo. Então, aqui tem alguns exemplos de termo algébrico. Em cada um dos exemplos do termo algébrico, podemos destacar duas partes importantes. Coeficiente, parte literal. Então, isso aqui é muito importante, ok, gente? O coeficiente, também chamado de coeficiente numérico, é justamente o fator numérico, ou seja, o número real que multiplica as variáveis. A parte literal refere-se ao fator ou fatores, dados por variáveis, ainda que estejam elevadas a um expoente maior que 1. No exemplo do termo algébrico, que determina a área de um retângulo x vezes y, temos que o coeficiente é 1. Afinal, 1 vezes x vezes y é igual a x vezes y, enquanto a parte literal é o produto x vezes y, ok? Então, esse 1 é o coeficiente de x vezes y, porque na frente de qualquer letra existe o número 1, né? Então, ele está aí, mas a gente não coloca, ok? De acordo com os exemplos anteriores, destacamos, termo algébrico, coeficiente, parte literal. Então, o termo algébrico da primeira linha é 3a, coeficiente é o 3, que é o número, Parte literal é a letra, é o a. Segunda linha, menos 5xy, Coeficiente, menos 5x. Parte literal, xy. Aqui. Ao quadrado b, coeficiente 1. Aqui na frente existe o número 1, mas a gente não coloca, mas a gente sabe que ele existe, Então, coeficiente 1, parte literal, a ao quadrado b. Termo algébrico 7, coeficiente 7, parte literal não tem, porque aqui não existe nenhuma variável, certo? Então, não tem. 1 meio vezes ab ao quadrado c ao cubo, Coeficiente 1 meio, parte literal, ab quadrado c ao cubo. O termo algébrico também é chamado de monômio, uma vez que o monômio pode ser entendido como um termo nômio, ok? Grau do monômio. Uma vez que a parte literal pode apresentar potências, definimos o grau de um monômio de acordo com a soma dos expoentes da sua parte literal, ou seja, se eu tenho na parte literal, duas letras, eu vou somar os expoentes das duas letras, ok?
Aqui tem um exemplo. Letra A, menos 7x ao cubo, y ao quadrado. É um polinômio de grau 5. Por quê? Eu vou somar o 3 com 2. Então, vai ficar 3 mais 2, 5, ok? B, menos 2 terços, π ao cubo, t. É um monômio de grau 4, porque aqui no t existe 1. Como aqui tem 3, 3 mais 1, 4, né? Tá aqui, ó, 3 mais 1, 4. O monômio que não possui parte literal tem grau 0, certo? Podemos também determinar o grau de um monômio com base apenas no expoente da variável considerada. Exemplos. Monômio, grau do monômio. 8x ao cubo, y ao quadrado. Monômio de grau 3 em relação à variável x. Em relação à variável x, o expoente é 3. Então, ele é de grau 3. Em relação a y, ele é de grau 2, ok? Monômio de segundo grau em relação à variável y, né? Monômio de segundo grau, ou de grau 2, né? Certo? Ao quarta, b, monômio de quarto grau, tá? Em relação à variável a, porque o a tem um 4 no expoente. Monômio de primeiro grau em relação à variável b, porque aqui no b existe 1, então é de primeiro grau. Menos 2 terços p ao cubo t é quinta, monômio de terceiro grau em relação à variável p, porque p tem um 3, né? Então, terceiro grau. E o monômio de quinto grau em relação a t de tatu, porque aqui em cima do t existe o 5, então ele é de quinto grau, ok? Monômio semelhante. É possível perceber que há uma infinidade de monômios que apresentam uma infinita possibilidade para o coeficiente numérico e para a parte literal. Entretanto, alguns monômios são conhecidos como monômios semelhantes, definidos da seguinte forma. Monômios semelhantes são aqueles que apresentam a mesma parte literal, quando não houver a parte literal, mas apenas os coeficientes também serão semelhantes. Veja alguns exemplos de monômios semelhantes com destaque para a parte literal comum. Então, veja só que esse que está de vermelho, né? As variáveis, então, eles são comuns. X ao cubo, y ao quadrado. X ao cubo, y ao quadrado. Então, 7x ao cubo, y ao quadrado e menos 3x ao cubo, y ao quadrado são semelhantes, porque a parte literal são iguais, ok? B, menos 2 ao cubo b, 0,5 ao cubo b são semelhantes, porque também tem a parte literal iguais, ó, certo? C, raiz quadrada de 2, menos 0,1 e menos 1,5 são semelhantes, mas não apresentam parte literal. Então, esses três são semelhantes, né? Certo? Mas não apresentam parte literal, que são as variáveis. Polinômios, né? Então, imagine um retângulo qualquer cuja medida de comprimento e altura sejam medidas quaisquer, indicada pela letra A e B, como na figura a seguir. Então, olha só. Aqui nós temos um retângulo, né? Se aqui mede A, então em cima tem a mesma comprimento, mede A. Se aqui a largura mede B, então aqui também mede B, certo? Então, o que acontece aí? Duas informações básicas que podemos associar a essa figura são a área e o perímetro. Área é base vezes altura. Perímetro é a soma de todos os lados, ok? É a soma de todos os lados. Então, veja só. Área, A vezes B. A vezes B. Área é tudo que eu tenho aqui dentro que está verde. Perímetro é as bordas que eu tenho do retângulo, né? Então, perímetro, A mais A, porque eu tenho esse A e o A de cima, mais B, porque eu tenho esse B e esse B. Então, A mais A, 2A, B mais B, 2B, certo? Então, o perímetro desse retângulo é 2A mais 2B. Em relação às duas expressões obtidas, em destaque, podemos observar que a expressão A vezes B é um monômio. A expressão 2A mais B é uma adição de monômios. Ele sozinho aqui, ó, 2A é um monômio. Sozinho 2B é um monômio. Somando os dois, é uma adição de monômios, ok? Quando temos uma adição de monômios, que nesse caso, dizemos que temos um polinômio. Então, quando você tem a soma de dois monômios, na verdade é chamado polinômio, tá? Na verdade, o polinômio é formado por qualquer adição algébrica de monômios. Então, toda vez que você está somando monômios ou subtraindo, ele é um polinômio. Entende-se por adição algébrica não apenas adição, mas também a subtração. Afinal, lembre-se de que a subtração pode ser entendida como uma adição de oposto, né? Exemplo, 3x²
menos 5xy é igual a 3x² mais, adição ao mais, o que está aqui menos, colocou entre parênteses, mais, entre parênteses, menos 5xy, né? Adição de 3x² com menos 5xy. Assim definimos, um polinômio é qualquer adição algébrica de monômios, certo? Exemplos, ó, 4x mais 5y, menos a mais b mais c, menos 3x² mais 9y menos 6xy, ao cubo mais 3ab mais 3a ao quadrado b mais 3ab² mais b ao cubo. Retomando a ideia do início do texto, veja que polinômio significa muitos termos. Há também dois nomes mais específicos e que são muito estudados na álgebra: binômio, 2 termos, e monômio e trinômio, 3 termos. Exemplo, né? x² mais xy, binômio. Menos 3x menos 5y, binômio. A ao quadrado menos 2ab² mais b, trinômio. 9x² mais 6xy mais y ao quadrado, trinômio. Então, quando eu tenho 3 termos, é trinômio. Quando eu tenho 2 termos, é chamado de binômio, certo? Contudo, mesmo num monômio, ou um binômio, ou um trinômio, pode ser chamado de maneira geral simplesmente de polinômios. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Grau do polinômio. Assim como ocorre no monômio, todo polinômio é identificado pelo seu grau. Para isso, basta considerar como grau do polinômio o monômio de maior grau. Exemplo, 3x² mais 9y ao cubo. Esse polinômio é de grau 3, né? De terceiro grau. O segundo termo está definido o maior grau. Esse segundo termo aqui, ó, o maior grau é o 3. Então, ele que define, tá? É bx ao quadrado y menos 5xy ao cubo. Esse polinômio é de grau 4, né? É de quarto grau. O segundo termo está definido o maior grau, pois 1 que está aqui em x, mais 3 que está em y é igual a 4, certo? Também é possível determinar o grau do polinômio em relação a uma variável específica, sendo adotado o maior expoente dessa variável como o grau do polinômio. Exemplo, menos 5x² mais 6x menos 8x ao cubo. Esse polinômio é do segundo grau em relação à variável x. Entretanto, é do terceiro grau em relação à variável y, do segundo grau em relação a x, do terceiro grau em relação a y, certo? B, 8x à quinta, y mais 5xy à quarta. Esse polinômio é do quinto grau em relação à variável x. Entretanto, é do quarto grau em relação à variável y. Variável y é de quarto grau, na variável x é do quinto grau, certo? Simplificação de polinômios. Em certos casos, os polinômios apresentam termos semelhantes que, por se apresentarem dessa forma, podem ser adicionados ou subtraídos, simplificando o polinômio dado a uma forma equivalente. Para efetuar uma adição algébrica de termos semelhantes, basta adicionar ou subtrair os coeficientes, né? São os números, mantendo-se a parte literal, que são as letras, ok? Exemplo, ó, 9y mais 5y. Então, o y, que é igual, está aqui fora. Ó. Aí eu coloco dentro do parênteses 9 mais 5. 9 mais 5, 14. 14 vezes y, 14y. B, 3x² menos 5x². O x é comum, está aqui fora. Entre parênteses, dentro, os números 13 menos 5. Certo? Porque eles são comuns aqui. O x e x. Então, vai ficar 3 menos 5 menos 2. E repete o x². C menos 2xy menos xy, né? Então, o xy é comum, tá aqui fora, ó. Aqui na frente existe 1, né? E tem um menos aqui, então fica menos 1, tá aqui, ó. E esse outro menos 2 aqui. Então, menos 2 menos 1, menos 3. Menos 3 vezes xy, menos 3xy, certo? Professor, posso fazer direto? Pode, gente, não tem problema nenhum, certo? Aí, 9y mais 5y, 14y. Pode fazer direto. 3x
quadrado menos 5x quadrado menos 2x quadrado, menos 2xy menos xy, menos 3xy, menos 3xy. Não carece fazer isso aqui. Se você entendeu, não há necessidade de fazer isso aqui. Pode fazer direto, não há problema nenhum, certo? Assim, na simplificação de polinômios, usaremos com frequência a propriedade comutativa e a propriedade associativa da adição, na tentativa de efetuar adição algébrica de termos semelhantes. Exemplo, né? 7A menos, mais 5B menos 2A mais 6B. Agrupamos as parcelas com termos semelhantes, né? Adicionando, né? Então, ele repetiu aqui, ó, 7A mais 5B menos 2A mais 6B. O vermelho juntou, que são termos semelhantes. Então, vai ficar 7A menos 2A, tá aqui, mais 5B mais 6B. 7 menos 2, 5, repete o A. 5 mais 6, 11, repete o B. Certo? Dá para somar aqui? Não dá. Não dá para somar porque as variáveis são diferentes. A parte literal são diferentes, né? Aqui é A e aqui é B. Então, não dá para somar. Então, termina aqui a resposta, ok? B, x quadrado mais 4y menos x menos 3x quadrado menos 9y mais 6x. Agrupamos as parcelas com termos semelhantes adicionando, né? Então, repetimos tudo que está em cima, certo? O que é de vermelho eu vou juntar, o que é de verde eu vou juntar, o que é de cinza eu vou colocar um do lado do outro. Então, x quadrado menos 3x quadrado, está aqui, mais 4x menos... Aqui está errado, né, gente? Aqui é para ser um y, tá? Não sei se o livro de vocês está aí um x, mas agora que eu estou prestando atenção. Então, aqui é para ser um y, tá? Corrija aí, por gentileza. Vai ser um y aqui. Esse y está muito feio, né? Corrigir aqui. Vocês colocam um y aí, tá? Y. Ok? Vamos lá, continuando. Então, vai ficar x quadrado menos 3x está aqui. 4y mais 4 está aqui, ó. Menos 9 aqui. Menos x mais 6, né? Porque são termos semelhantes e iguais, né? Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 2. Tá? Então, tem que ser semelhante. Então, x quadrado menos 3x quadrado, menos 2x quadrado, menos 9y mais 4y menos 5y, menos x mais 6x mais 5x, ok? Termina aqui. Não posso somar porque os termos são diferentes, ok? A simplificação de polinômio pode ser observada em situações de origem geométrica. Como exemplo, considere o seguinte retângulo com as medidas dos lados dadas por monômios. Então, esse lado é mede A ao quadrado, esse lado é mede A ao quadrado, esse lado é mede 2AB, esse lado é mede 2AB. Temos, né, o perímetro 2AB mais A ao quadrado mais 2AB mais A ao quadrado, ok? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, tá aqui, somou tudo, né? Termo semelhante, eu vou somar A mais A ao quadrado mais A ao quadrado, certo? Vai dar 2A ao quadrado, 2AB mais 2AB, 4AB, né? Então, forma simplificada, certo? A gente simplificou aqui. A gente pegou ele e diminuiu, simplificou no termo menor. Veja que aqui está maior, né? Grande. Somou tudo, deixou simplificado num termo menor, certo? Aí nós temos o exercício de aplicação, né, gente? Como você sabe, o exercício de aplicação é feito junto com o professor em sala de aula, né? Mas como nós estamos tendo videoaula, tá? Eu vou fazer aqui no videoaula o exercício de aplicação, mas acabou de assistir o videoaula, faça o exercício proposto, que vale ponto. Vale ponto tanto a aplicação quanto o proposto. Então, você vai copiar a aplicação já que o professor está fazendo no seu livro, no seu caderno, no seu livro, tá? Depois, faça o exercício proposto, tá? Tire foto tanto da aplicação do proposto e arquiva lá na sala de matemática ou manda por e-mail, tá? Ou por WhatsApp para o professor, para mim poder dar a nota de vocês de cada módulo, certo? Porque o livro vai uma parcial, ok? Então, vamos lá. Questão número 1. Escreva na forma de um monômio cada situação a seguir, né? Letra A, o preço total de X caneta custando R$3 cada uma. Uma caneta é R$3, X caneta, né? Então, é 3 vezes X. Então, 3 vezes X, né?
X representa qualquer número. Vamos supor, eu quero 10 canetas. 3 vezes 10, 30. Tá pagar R$ 30, né? Por 10 canetas. Então, 3 vezes X é a situação que representa a letra A. Letra B, a área de um retângulo com base de medida X e altura Z, né? A base é X, a altura é Z. Se é um retângulo, é base vezes altura. Então, base vezes altura é X vezes Z. Então, vai ficar X vezes Z. Ok? Esse Z tá meio feio, né? Deixa eu apagar esse Z aqui. X vezes Z. Ok. C, a área total de 3 paralelogramas de base medindo B e a altura de base de medida B e a altura de medida H, cada um, né? Então, você tem um paralelogramo, né? Vou desenhar bem aqui do lado, aqui em cima, do lado direito. Não vai ser perfeito, mas considere, tá? Um paralelogramo, tá? Aonde a base mede B, aqui mede B, e a altura mede H, certo? Só que são 3 desses. Então, a área é base vezes altura. Ok, a área de um paralelogramo é base vezes altura, B vezes H. Como são 3 paralelogramos, então coloco 3 aqui na frente. Então, é 3 vezes base vezes altura, certo? Então, 3 vezes B vezes H. D de dado, a área de um triângulo de base B e altura medindo H. Então, um triângulo, né? Um triângulo qualquer. Vamos botar aqui um triângulo retângulo, certo? Então, um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, gente, quando tem a medida 90 graus, ok? Medida 90 graus. Triângulo retângulo. Então, aqui eu tenho a altura e aqui eu tenho a base. A área de qualquer triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Então, a área do triângulo é base B vezes H, dividido por 2, ok? Dividido por 2. Letra E, perímetro do hexágono cujo lado tem medida X. Um hexágono, o que é um hexágono regular, né? Um hexágono, gente, é um polígono de 6 lados, né? Se ele fala que é regular, desculpa, se ele fala que é um hexágono, cujo lado mede X, então esse hexágono, todos os lados dele mede X, ok? Então é chamado de hexágono regular. Então, como o hexágono tem 6 lados, ele quer o perímetro, então é 6 vezes X, ok? Então é 6 vezes X. É o perímetro do hexágono, ok? Vamos lá para a próxima questão. Questão número 2. Complete o quadro com as informações que estão faltando, né? Termo algébrico, coeficiente numérico e parte literal. Então, aqui na primeira linha, ele está nos dando o coeficiente e a parte literal. Então, qual é o termo algébrico? 5x, né? Que é a multiplicação do termo do coeficiente com a parte literal. Então, 5x. Na segunda linha, ele está me dando o termo algébrico, ele quer o coeficiente. O coeficiente é um número, então é menos 4. Menos 4. E a parte literal é a letra. Então, y ao quadrado. Certo? Terceira linha, ele está me dando x quadrado, y à quinta, né? Parte literal, ou coeficiente 1, né? Porque aqui na frente existe 1. Certo? Coeficiente, né? Parte literal é a letra. Então, x quadrado, y à quinta, né? Y à quinta. Ok? A quarta linha, ele está me dando o coeficiente e a parte literal. Então, o termo algébrico é menos 6, vírgula 6, né? Menos 6, vírgula ABC. A, B, C, ok? A quinta linha, né? 2/3 coeficiente, parte literal, PQ quadrado. Então, o termo algébrico é 2/3 vezes P vezes Q, tá? Elevado ao quadrado. E a última
Coeficiente 9, parte literal, x ao cubo, y, z a sétima, tá, gente? Aqui é um 7. O meu tá apagado, mas não sei se de você está, tá? Aqui é um 7. Um 7. Então, vai ficar 9, x ao cubo, y, z a sétima. Vamos lá para a próxima questão. 3. Determine o grau de cada monômio a seguir. De cada monômio a seguir, né? Então, aí nós temos a letra A, né? X quadrado vezes y ao quadrado. Então, o grau do monômio, lembra que a gente tem que somar, né? Das duas variáveis, né? Então, como eu tenho x quadrado e y quadrado, então vai ficar 2 mais 2, que é igual a 4. Então, esse monômio é de quarto grau, tá? Quarto grau. B, menos 5x, y ao quadrado, né? Em cima do x existe 1. Então, vai ficar 1 mais 2. Então, vai ficar 1 mais 2 é igual a 3. Então, ele é do terceiro grau. Terceiro grau, né? C, 0,4 ao quadrado, B, C ao quadrado, né? Então, eu vou somar todos os coeficientes, né? No B existe aqui 1. Então, vai ficar 2 mais 1 mais 2. Então, que é igual a 5, né? Então, esse monômio é do quinto grau, ok? É do quinto grau. E a D, 9AB. No A existe 1 e no B existe 1. Então, vai ficar 1 mais 1, que é igual a 2, né? Então, ele é do segundo grau, ou ele é de grau 2, né? Do segundo grau. Ok? Segundo grau. 4. Faça o que se pede em cada item, né? Depois, compare com as outras respostas escritas pelos colegas, né? Então, como a gente vai fazer aqui, o professor vai fazer junto com vocês, não há problema nenhum. Escreva um monômio do terceiro grau com coeficiente menos 5 e apenas uma variável. Coeficiente menos 5. Uma variável. Pode ser x ou pode ser y, tá? Vou colocar o x. É do terceiro grau, então 3. Ok? B, escreva um monômio de quarto grau coeficiente igual a 9. E duas variáveis, né? Então, de quarto grau e coeficiente 9. Então, coeficiente é 9, está aqui o 9, duas variáveis, x e y. Só que é de grau 4, né? Pode ser 2 e 2, tá? Eu vou botar 3, o y vai ficar sem ninguém, porque aqui existe 1, certo? Então, vai ficar 9x ao cubo y. Pode ser 9x quadrado, y ao quadrado, não tem problema, ok? Vamos lá. 5. Em cada item, pinte com a mesma cor os quadrinhos abaixo dos monômios que sejam semelhantes, siga o modelo, né? Bom, aqui ele pintou a letra A de verde, 3x quadrado, y ao quadrado e menos 7x quadrado, y ao quadrado, de verde, né? Aí a gente vai ver outros termos e pintar de mesma cor. Nós temos o próximo aí, menos 2x quadrado, y, né? Então, menos 2x quadrado y, outro termo semelhante a ele, é justamente o último aqui, ó, x quadrado y, né? Então, eu posso pintar isso de amarelo, eu vou botar só a sigla, tá, gente? Mas vocês têm que pintar, que eu vou cobrar isso no livro de vocês. De amarelo, porque são semelhantes, né? Sobrou esses dois aqui, ó, 6xy ao quadrado e menos 4xy ao quadrado, né? Esse eu posso pintar de cinza. Vou botar CZ de cinza, tá? Porque eles são iguais. Para vocês pintar. Não esqueça que vocês pintar que eu vou cobrar quando vocês mandarem foto. B, temos aqui 8 ao cubo B quadrado. Então, quem é igual a ele, né? Tá aqui, ó, 3A ao cubo B ao quadrado. Então, são termos semelhantes. Então, tem que pintar da mesma cor, né? Então, posso pintar esse de verde, por exemplo, né? E esse aqui de verde também. Não tem problema pintar esse aqui de verde, apesar da letra A estar de verde, tá, gente? Porque essa aqui é a letra B.
8 ao quadrado b ao cubo, né? Quem é ele? O último aqui, ó, ao quadrado b ao cubo, né? São semelhantes, então eu posso pintar eles de amarelo de novo, né? Posso repetir a cor de amarelo, porque são termos semelhantes, tá? De amarelo. E sobrou aqui menos 4 ao quadrado b ao quadrado e menos a ao quadrado b ao quadrado, né? Então, esses dois aqui eu posso pintar de cinza. Problema nenhum, pintar de cinza, tá? C, menos 4xyz. O cara tá do lado dele já é, né? Termo semelhante. Esse é semelhante a esse, tem a mesma variável, né? Então, posso pintar os dois aqui de amarelo, né? Então, um perto do outro. Pintar os dois de amarelo, né? Menos 3xz é onde 7xz, né? Esse com esse, ó. Certo? Posso pintar de cinza, ok? Porque são termos semelhantes. E sobrou esses dois, né? Que são 5yz e menos 9yz. Eu posso pintar eles de verde, né? Ok? Porque também são termos semelhantes, certo? Então, veja só, gente. Eu botei só a sigla de cada cor. Vocês podem pintar normal, não tem problema nenhum, tá? Que eu vou cobrar de vocês. E vocês têm que pintar. Não é para botar só a sigla. Estou botando a sigla porque está fazendo aqui uma autocorreção do exercício de aplicação somente. 6. Em cada item, identifique a expressão como um monômio, binômio ou trinômio. Então, a gente já viu isso lá no assunto, o que é um monômio, binômio ou trinômio, né? Monômio é quando eu tenho um termo algébrico só. Binômio é quando eu tenho a soma de dois termos, de dois monômios. E trinômio é a soma de três monômios, certo? Então, a letra A, ele é um binômio, né? Porque é a soma de dois termos. Então, B, binômio. Vocês vão escrever binômio, tá, gente? Só vou colocar aqui a sigla, porque fica ruim de escrever com mouse, certo? Então, vocês vão escrever normal, binômio. A B de bola, veja que eu tenho um 3, certo? Porque o menos 3 ele conta, tá? Ele está sozinho, ele está sem uma variável, mas ele conta. Então, ele é um trinômio, certo? Então, coloca aí trinômio. A C, né, ao quadrado, BC ao quadrado, é um monômio. M, né, um monômio. Escrevam, tá? Não é para colocar só o começo de cada palavra. D de dado, A mais B mais C, é um trinômio também, né? Letra E é um binômio. Desculpa, é um monômio, não um binômio, é um monômio. E a F é um binômio, ok? Aí a resposta da número 6. 7. Determine o grau de cada polinômio nos itens a seguir, né? Então, veja só. Aqui 6xy mais 3 mais x ao cubo y ao quadrado, né? Então, ele determina o grau de cada polinômio. Então, veja só. O grau de maior grau, né? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou somar, né, os termos semelhantes de cada um deles. Ele é maior. Então, aqui eu vejo que tem um comum aqui, ó, o 3 e o 3x ao cubo y ao quadrado, né? Então, vai ficar 3 mais 2, tá? 3 mais 2, que é igual a 5. Então, o grau dele é 5, ok? Letra B, 9ab menos 9 ao cubo mais 9ab ao cubo, né? Então, o de maior grau, deixa eu ver aqui, de maior grau, termo semelhante. De maior grau tem aqui, ó, b ao cubo e a ao cubo, né? Então, vai ficar o a ao cubo com o a na frente, né? Então, o a daqui com o b daqui, né? B ao cubo. Então, vai ficar 3 mais 1, porque eles são iguais, né? Só, ou seja, estão um lado do outro, né? Porque aqui em cima do A existe 1, vai dar 4, ok? Então, ele é de grau 4, quarto grau. Aqui é do quinto grau, né? Esqueci de colocar. Então, letra C, ao quadrado B mais 2ab quadrado mais 2 quadrado, mais A ao quadrado B ao quadrado, né? Então, repetindo, A ao quadrado B mais AB ao quadrado mais A ao quadrado B ao quadrado, né? Então, somos dois aqui, né? Então, vai ficar 2 mais 2 é 4, então ele é de quarto grau. Quarto grau, tá? Você coloca o grau do lado aí do lado, não tem problema nenhum, certo? D,
5x ao cubo y mais x ao quadrado y à quarta, menos 8xy menos x à quarta y, né? Então, o maior termo que eu tenho é x ao quadrado y à quarta, né? Então, vai ficar 2 mais 4, né? Então, esse polinômio é de grau 6. Ok? De grau 6, né? De sexto grau, certo? É isso aí, vamos lá para a próxima questão. 8. Quando o polinômio possui apenas uma variável, podemos organizá-lo de acordo com as potências das variáveis, né? Nesse sentido, é comum organizarmos os termos com os expoentes em ordem decrescente. Veja o exemplo, né? Então, 4y menos 5 mais 3x ao quadrado, 3y ao quadrado. Reescrevendo com os expoentes dos termos em ordem decrescente, temos, né? Decrescente, do maior para o menor. 3y ao quadrado mais 4y menos 5. Seguindo essa ideia, reescreva cada polinômio dado a seguir com base na ordem decrescente dos expoentes dos polinômios. Depois, escreva também qual é o grau do polinômio, né? Duas coisas, né? Então, na ordem decrescente, a letra A, né? Decrescente vai ficar 3x ao cubo mais 7x ao quadrado mais x mais 9, certo? Então, esse polinômio é do terceiro grau, tá, gente? Coloquei do terceiro grau. Terceiro grau. A resposta é aqui embaixo, tá? É para colocar aqui, eu coloquei ele em cima, não tem problema nenhum. Vamos lá. B menos 2x mais 1 mais 4x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 6x à quarta, né? Então, do maior para o menor, o grau, tá? É o grau, não é do coeficiente, então vai ficar menos 6x à quarta. Depois dele menor que ele, mais 4x ao cubo. Depois, menos 2x quadrado. Depois, menos 2x. Mais 1. Ok? Então, o grau do polinômio, grau 4, ok? Coloca aí, grau 4. Ou de quarto grau. Certo? E a C, 8y mais 5y à quinta, menos y ao quadrado, menos 3y à quarta, mais 4y ao cubo, menos 11, né? Do maior para o menor, 5y à quinta. 5y à quinta. Depois dele, menos 3y à quarta, menos 3y à quarta, tá? Mais 4y ao cubo, menos y ao quadrado, mais 8y, menos 11, né? Menos 11, ok? Então, esse polinômio é do quinto grau. Quinto grau. Coloquei. Quinto grau. Ok? Vamos lá para a questão número 9. 9. Um exemplo de trinômio de quarto grau pode ser dado por A, B, C, D ou E. Né? Quarto grau, trinômio. Trinômio já está dizendo, é a soma de 3 monômios. Né? Se é a soma de 3 monômios, a letra A não é, porque só tem um. A letra B não é, porque só tem um. A letra C não é, porque só tem um. Certo? Então, todos esses são monômios. Sobrou a D e a E. Então, ele quer um exemplo de quarto grau. Quarto grau é que é elevado à quarta potência. Então, é a letra D de dado, ok? Vamos lá para a questão número 10. 10. Simplifique cada um dos binômios dados a seguir. Simplificar, diminuir ele, sabe? Então, a gente viu no exemplo lá como simplificar, né? A gente vai botar em evidência e depois multiplicar o que falta com o número com a variável. Então, vai ficar 9x menos 5y. Professor, posso fazer direto? Lembra do exemplo do assunto? Pode, não tem problema nenhum se você fizer direto. Pode fazer por modo simplificado? Pode, né? Então, modo simplificado, 9x menos 5x, que é comum, é o x,
Então, com ele aqui, abre parênteses, só coloca o 9 dentro, menos 5. Que é igual, né? Então, repete o x. 9 menos 5, 4. 4 vezes x, 4x. Ok? Pessoal, mas fica mais fácil fazer direto. Eu sei que 9x menos 5x é igual a 4x. Não tem problema não, tá? Você pode fazer direto. Não há nenhuma restrição. Mas aqui a gente fez na forma de evidência, tá? A gente colocou evidência, o x, né? E colocou os números dentro dele, ok? E a letra B é 6y menos 8y, né? Então, fazendo da mesma forma, coloco o y fora, porque o y é comum para os dois. 6 menos 8. Repete o y. 6 menos 8, menos 2. Y vezes menos 2, que é 1 vezes, tá? Y vezes menos 2, menos 2y. Como eu disse, posso fazer direto? Pode, não tem problema nenhum. 6y menos 8y, menos 2y, tá? Não há problema não fazer direto. Isso é uma forma simplificada, uma maneira diferente de fazer a resolução. C menos x ao quadrado menos 3x ao quadrado, né? Então, você pode... Aqui nesse caso, né, gente, você vai fazer o seguinte, né? Você vai botar o menos, o comum é o x, abre parênteses. Na frente do x quadrado existe 1. Coloca 1 aqui, ó. Ok? Certo? Aí, o que acontece? Dentro dele aqui, do parênteses, você coloca o 3, fecha parênteses, certo? Só que em vez de botar menos, você vai colocar mais. Coloca mais. Por quê? Olha só. Menos x ao quadrado vezes 1, menos x quadrado. Menos x quadrado vezes mais 3x, menos 3x ao quadrado. Então, vai voltar para o termo anterior. Então, por isso que eu tenho que colocar mais, ok? Então, repete menos x ao quadrado, parêntese, 1 mais 3, 4. Menos x ao quadrado vezes 4 é menos 4x ao quadrado. Da mesma forma como as anteriores, professor, posso fazer direto? Pode, não tem problema nenhum. Eu já tenho facilidade de compreensão, ok. Então, menos com menos é mais. 3 mais 1, 4. X ao quadrado. Quem é o maior número? É o 3. Qual é o sinal do 3? Negativo, então fica negativo. Okay? Vai dar o mesmo resultado. D de dado, menos 8x quadrado, y mais 2x quadrado, x ao quadrado, y, né? Então, o termo semelhante, x quadrado, y, abre parêntese. Aqui na frente do x ao quadrado y existe 1, eu vou colocar 1, menos 8, fecha parêntese, repete o x quadrado, y, vezes 1 menos 8, menos 7. X ao quadrado y vezes menos 7 é igual a menos 7 x quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado, y, ok? Certo? Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje, tá? Resolução da aplicação até a questão 10. O proposto aqui para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!